Para a glória de Deus. A partir de hoje, essa é a terça dos mais que vencedores, amém? Você toma posse aí dessa palavra sobre a sua vida? Glória a Deus. E nesse momento quero convidar o evangelista Roberto, estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz de Cristo, amém? Aleluia. Deus é bom e fiel. Mais uma vez estarmos na casa do Senhor, na terça que mais que vencedores, né? Que nós somos, segundo a palavra, amém, igreja? Mas eu queria compartilhar com os irmãos, abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Muito feliz, eu e minha casa, como o pastor Cristiano já mencionou, né? Estamos aqui para adorar o Senhor junto. É sempre bom, né, irmãos, podermos adorar e com a igreja, com o seu povo. Somos ali de Rosa dos Ventos, mas somos a Deja. Que Deus abençoe o pastor Cristiano, mais e mais, sua família, pastor Carlos Alexandre e toda esta igreja amada. 1 Reis 18, vamos ler o versículo 41. Vou ler o versículo 41 até o versículo 46. Vamos ler pausadamente, tenho certeza que Deus tem algo preparado para nós, sempre tem para o seu povo, que se reúne para adorar e engrandecer o seu nome. 1 Reis 18, a partir do versículo 41, diz assim a palavra do Senhor Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e os ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando o pastor Cristiano falou conosco, né, fez esse convite, essa passagem é uma passagem que Deus tem falado no meu coração já há algum tempo. E o interessante é que nós temos que entender todo esse contexto, que tudo é por Jesus, para Jesus e em Jesus. E nós temos que entender também os contextos da vida, que às vezes, né, no mundo há dificuldade. Aqui daqui a pouco nós vamos falar de uma dificuldade que o povo passou por um determinado tempo. E hoje também, atualmente, o mundo está passando por uma dificuldade, final de uma pandemia, violência, várias situações que têm acontecido nos últimos dias. Mais uma coisa, irmãos, que sempre vai nos alegrar, que Deus ele tem o seu projeto já preparado, Deus tem o seu plano já desde antes da fundação do mundo, e a própria palavra do Senhor Deus vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. A palavra do Senhor Deus vai dizer também que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá e ela se cumprirá. E isso me alegra, irmãos, porque eu sei que há momentos de dificuldade, há momentos de luta, mas também há momentos de vitória, há momentos de gozo, há momentos de refrigério, há momentos de Deus enviar as suas bênçãos. Você crê, já pode dar um glória para Jesus? A palavra do Senhor vai dizer que no mundo nós temos aflições. Nós conhecemos bem esse texto, João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu e nós estamos em Jesus, nós vamos vencer todas as dificuldades. É um grande ensinamento que o Senhor Deus nos dá e Ele vai nos direcionando em relação a isso. Essa semana agora a igreja cristã protestante, né, ela celebrou 503 anos da reforma. E eu estava falando lá na igreja em Rosa dos Ventos, eu estava falando lá, sabe o que eu gosto muito de falar? Um dos motivos, né, que eu gosto de falar da reforma, é porque ali eu consigo enxergar, irmãos, que por mais que o homem ou o povo de Deus, ele se distancie, ou ele se afaste do projeto de Deus,
Deus, ele sempre vai trazer o homem para o centro da sua vontade. Deus sempre vai trazer o povo dele para o centro da sua vontade. Não importa onde ele vá. Por quê? Porque Deus vai cumprir na vida dos mais que vencedores aquilo que ele prometeu. Onde estão os mais que vencedores? Amém? Isso nós temos que tomar posse, nós temos que acreditar, seja nós que estamos aqui, seja você no seu lar. Mas tem que acreditar que Deus tem um projeto. E ninguém pode impedir o projeto de Deus. Agora, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para esse cenário, em que Jesus sempre vai ter a primazia, nós vamos ver um Israel que estava afastado dos propósitos do Senhor, nós vamos ver um período de idolatria, nós vamos ver um período de grande seca, 3 anos e meio aproximadamente que não chovia. A palavra do Senhor, Deus diz isso. Então, quando nós olhamos para esse cenário, a qual Israel estava vivendo, e nós podemos ver que a fome e a dificuldade era extrema, a dificuldade era muito grande, talvez maior até do que essa que a sociedade esteja passando agora. E nós olhamos para isso e nós vemos que assim, Deus, ele tinha um projeto, ele tinha um plano preparado para o seu povo, ele tinha uma maneira de atrair o seu povo a ele. Quando nós olhamos, se nós vamos ler alguns versículos anteriores, nós vamos ver que o povo chegou até a cochear entre 2 pensamentos. Está lá no versículo 30. Elias fala que assim, por que estás cocheando? Ou pensando, ou porque está em dúvida entre 2 pensamentos. Se é Baal, seguia Baal. Se é Deus, seguia Deus. Para a gente entender o cenário que havia. Profeta Elias, homem levantado por Deus. E é bom nós salientarmos que Deus sempre vai levantar os seus profetas nessa terra. Deus sempre vai levantar o seu povo. Não importa a dificuldade que tenha no mundo, Deus sempre vai ter uma igreja lavada, remida e santificada para a glória do nome do Senhor, aleluia. Esse homem era um homem experimentado, ele poderia usar até aquele texto que Paulo fala lá na frente, né? Sem ter abastança e sem viver escassez. Um homem experimentado, pelo menos 3 vezes esse homem, ele é suprido numa dificuldade por Deus, segundo a Bíblia. Primeira vez, nós sabemos que quando ele vai lá, depois da palavra que ele dá em 1 Reis 17, ele vai para o riacho, e a Bíblia vai dizer ali que os corvos o alimentavam. Não quero nem entrar nesse contexto, se era corvo ou não, mas o texto diz isso. E Deus enviou a provisão para aquele homem, ele bebia do rio. Quando aquele ribeiro secou, a palavra de Deus diz que Deus direcionou ele a uma viúva em Sarepta, e ali, ele sendo um instrumento de Deus, a Bíblia vai dizer que aquela viúva foi um instrumento também para abençoar a vida dele. E tem uma terceira vez, mais à frente, a qual ele está no deserto, e ele está até procurando, de certa forma, a morte. E a Bíblia vai dizer que Deus ali envia os seus anjos. Então, primeiro, Deus envia uns corvos, depois Deus envia uma pessoa, e em terceiro, Deus envia os anjos. O que nós já vamos olhando para esse texto e aprendendo? Que Deus não vai deixar o seu povo, os seus profetas, Ele sempre vai enviar uma solução. Só quem crê dá glória para Jesus. Agora tem que ser fiel, Ele sempre vai enviar. Nós temos que confiar no Senhor. Então nós olhamos para esse texto, e o Senhor, quando falava ao meu coração, um tempo das abundantes bênçãos do Senhor. Quando nós falamos de bênção de Deus, irmãos, nós sabemos que a bênção é eterna só quando nós estivermos na glória. A partir de Apocalipse 21, aí não tem mais problema, não é isso, pastores? A Bíblia vai dizer que lá não entra dor, lá não entra choro, lá não entra pecado. A partir de Apocalipse 21 é novo céu, nova terra, e ali aqueles que não ficarão de fora nós vamos gozar eternamente. Mas aqui na terra passaremos momentos de tribulações. Aqui na terra passaremos momentos de dificuldade, mas há uma diferença. Aquele que confia no Senhor, aquele que está com a vida pautada no Senhor, aquele que está olhando na direção do Senhor, ele sempre vai ter o escape, ele sempre vai ter uma provisão, ele sempre vai ter uma paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes até de nós falarmos desse tempo de bênção, irmão, nós temos que entender o que aconteceu aqui. Israel, nós já falamos que estava vivendo uma idolatria, seguindo a outros deuses. Nós já falamos que estamos passando de um tempo de seca, um tempo de fome, um tempo de dificuldade. Agora, quando o profeta Elias, usado por Deus, vai lá no Monte Carmelo, e esse texto que nós lemos é continuação, ele mostra uns requisitos, né?
para que a bênção chegue, para que o tempo mude, para que a nossa esperança seja renovada. Traz à sua memória as coisas boas, irmãos. As coisas que para trás ficam eu a deixo, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora vamos olhando para o texto. O texto vai dizer ali em 18:31, que antes dele fazer aquele desafio, ele fala que assim, olha, vamos reparar o altar do Senhor que está quebrado. O mundo, nós sabemos, irmãos, que está debaixo de aflição. O mundo jaz no maligno, está adormecido no maligno. Nós sabemos disso. Por isso que a igreja do Senhor está aqui, para ser bênção nesse mundo, para ser o sal nesta terra, para ser a luz neste mundo. Jaz de jazido, de dormindo, adormecido, está morto. O mundo não sabe para onde vai, mas Jesus Cristo, ele colocou um farol que é a igreja, que é o seu povo. E não era diferente naquele tempo. A primeira coisa que Elias fala é, vamos reparar o altar do Senhor que está quebrado. Quando nós olhamos para o texto ali, versículo 31, 32, nos chama a atenção, irmão, que ele manda trazer 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Mas naquele tempo as tribos estavam divididas, não era isso? 10 tribos eram o reino de Israel do norte. E as outras 2 tribos, simbolizando ali Judá e Benjamim, era o reino do sul. Mas Elias falou que assim, traz 12 pedras. Olha só que coisa interessante. Deus está falando que assim, deixa a minha igreja se unir mais, deixa a minha igreja se fortalecer mais. Sabe por quê? Eu olho dos altos céus, eu vejo uma. Eu não olho para a direita e para a esquerda, eu vejo 2 povos, eu vejo um povo. Então a primeira coisa, vamos nos unir mais, vamos confiar mais, vamos reparar o altar do Senhor, porque bênção vem da parte de Deus. Aleluia. Primeira coisa, repara isso. Aí nós vamos olhando para o texto, repleto de simbolismo, né? Parece que o profeta Elias está fazendo aquilo, até para afrontar os profetas de Baal, mas nós vamos olhando e nós vamos ver, repleto, não, vamos reparar o altar. E aí ele vai e é reparado o altar de Deus, com as 12 pedras simbolizando as 12 tribos. Depois disso, ele faz o que assim, olha, vamos fazer uma valeta em volta do altar, porque tem que erigir o altar, faz uma valeta em volta do altar do Senhor. Nós vamos lendo, né? E ele está dizendo que assim, ó, essa valeta você vai pegar e vai encher ela d'água. Encha o cântaro. Vamos ler o texto, que o texto ele é bem claro. Olha, versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar, no nome do Senhor. Depois fez uma valeta ou um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas. Aí, versículo de número 33. Então armou a lenha, todo um simbolismo. Olha só o que ele vai dizendo. Depois de você fazer aquela valeta em volta, quem quer abundante chuva de Deus? Quem quer as bênçãos do Senhor? Dá um glória para Jesus. A palavra do Senhor, ele vai dizendo que assim, ó, depois que você fizer isso, você vai, arruma a lenha, arruma a madeira em cima do altar. Interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, diz que a chama arderá no altar e não se apagará. Nós temos que estar com a nossa vida no altar. Nós temos que estar com a nossa vida em cima do altar de Deus. Para quê? Para que quando vier a bênção, Deus quer uma vida arrumada. Não adianta, irmãos, nós só clamarmos. Nós vamos clamar. Nós cremos no Senhor. Mas primeiro Ele fala, prepara a tua casa, prepara a tua vida para a bênção que eu vou enviar. Louvado seja o nome do Senhor. Arruma a lenha. Aí o texto continua dizendo, depois você vai botar o sacrifício em cima da lenha. Sabe por quê, irmãos? O sacrifício de Cristo é colocado na vida daquele, irmãos, que está com a vida arrumada, daqueles que confiam nele, daqueles que já entregaram a sua vida para o Senhor. Daqueles, irmãos, que têm esperança no Deus verdadeiro, que cura, que salva, que liberta. Daquele que veio para curar essas nações, mas primeiro ele fala, arruma a tua vida, e depois coloca o sacrifício em cima. Nós vamos lendo, irmãos, o texto. Nós estamos no versículo de número 34. E disse assim, ó, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Olha só que interessante, a Bíblia ela vai sempre tendo uma revelação progressiva. Lá no Evangelho, o Senhor está dizendo que quando Ele vai instituir a ceia do Senhor, Ele fala que assim, olha, quando vocês saírem, vocês entrem na casa a qual o homem com o cântaro entrar.
Esse homem com o cântaro, irmãos, é o homem que vai matar a sede da pessoa. O homem com o cântaro é aquele que tem água para beber. O homem com o cântaro, irmãos, é aquele que aparece lá em João 4 e diz assim para uma mulher: ah, se tu soubesse quem fala contigo, tu te pediria e ele te daria água viva, porque a Bíblia fala dele para ele. Sabe o que está dizendo? Olha, encha 4 cântaros. Nós não vamos ver, irmãos, em nenhum outro lugar da Bíblia aonde é mais relatado sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua divindade, sobre a sua obra, do que nos evangelhos, seja em Mateus, seja em Marcos, seja em Lucas, seja em João. Ele está falando que assim, se nós queremos conhecer a profundidade do Senhor, leia os evangelhos, e lá está falando desde a sua natureza terrena, desde a sua divindade, desde a sua obra de sacrifício na cruz do Calvário, que salvou a mim, e salvou a você, e salvou a todos aqueles que creem nele. Só podemos dar um glória para Jesus? Aí ele diz: encha 4 cântaros. O profeta Elias está falando lá no meio do povo de Israel, estão lá no Monte do Carmelo, e o povo está assistindo aquilo. Os profetas de Baal e Asteroide já tinham clamado e nada, o povo está assistindo. Aí depois ele está falando que assim, agora vai enchendo de água, mas enche mesmo esses 4 cântaros, joga uma vez sobre o sacrifício, joga a segunda vez, joga a terceira vez. O profeta Elias está falando, aquela água, irmãos, encheu, não só ali encharcou o sacrifício, como também, irmãos, toda aquela valeta em volta ficou cheia. Mas tudo que nós vamos fazer no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, e nós cremos que Deus há de responder. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta está dizendo várias coisas ali, irmãos, e no final a gente vai ver o profeta dizendo que assim: Senhor, agora mostra, Senhor Deus, que eu não fiz isso por mim mesmo, mas que o Senhor que está mandando fazer todas essas coisas. Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até hoje, Deus continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que salvou lá, Ele continua salvando hoje. O Deus que acabou com aquela seca, com aquela praga, Ele continua acabando hoje. O Deus que guardou o povo dele, Ele continua guardando hoje. O Deus que traz a paz, Ele continua trazendo a paz hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o povo de Israel ali reunido no Carmelo, aguardando, porque o povo estava em dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que essa seca vai acabar? Porque Baal é o Deus da chuva. Eles estavam em dúvida. As pessoas não sabem mais o que está acontecendo. Será que vai vir segunda, terceira onda? Na Europa acontece isso. Há uma dúvida, mas nós temos que confiar no Senhor. Temos que depositar no Senhor. E a palavra de Deus diz que desceu o fogo do céu naquele dia. E eles declararam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem é que pode declarar? Dá um glória bem forte para Jesus. Vai acontecer o que o Senhor quer. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O profeta Elias faz toda aquela questão ali, ele vai mostrando todo aquele simbolismo naquele cenário. Sabendo nós temos a certeza que ele sempre foi guiado por Deus. 1 Reis 17, Elias dá uma palavra que parece, quando nós olhamos assim, que foi pela palavra dele que não choveu, né? Ele diz assim: olha, segundo a minha palavra, não choverá durante esses dias. Agora, a chave está no versículo, quando ele diz assim, versículo 1, ele diz: perante cuja face de Deus eu estou. Quem está perante cuja face de Deus, só fala a palavra de Deus. Então Elias falou a palavra de Deus, Elias fez ali a palavra de Deus, Elias foi um instrumento. Onde está a igreja que é o instrumento de Deus? Aleluia. É tempo de nós profetizarmos, como já foi falado aqui nesta noite. É tempo de nós olharmos para frente e confiarmos nos planos do Senhor, porque tudo acontecerá segundo o propósito de Deus. Aleluia. Agora vamos olhar para esse texto a qual nós lemos, irmãos. Então, quando nós olhamos para esse texto, então, versículo 41, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 3 anos e meio que não chovia, não tinha nem nuvem no céu. Ele chega, fala para o rei de Israel, a autoridade que estava ali, a maior autoridade naquele momento, e ele fala que assim: olha, vai chover. Esse mesmo homem, o primeiro passo, irmãos, é nós confiarmos totalmente no Senhor. Mas qual é o cenário que você viu? Aonde está a nuvem? O que aconteceu? Ei, o Senhor Deus de Israel está falando com a igreja. O Senhor Deus está falando conosco. Vai chegar um período de bênção. Vai chegar um renovo. Vai chegar um refrigério. Porque fiel é o Senhor. Aleluia. Palavra dele.
Palavra na boca do profeta que era a palavra de Deus. Nós temos que confiar. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Mas eu preciso ver algum sinal, irmãos. Aquele que precisa ver alguma coisa, isso não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se precisamos ver, o apóstolo Paulo vai dizer que assim, nós não somos daqueles que andamos pelo que vemos, por fé, não andamos por vista, mas por fé. Não é pelo que nós vemos. Eu tenho confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Então o primeiro passo é confiar estritamente no Senhor. Nós vamos ver um outro passo, irmãos, antes dessa chuva de bênção. 1 Reis 18, versículo 1 e 2, nós vamos ouvir toda hora dizer que é assim, ó, e a palavra do Senhor direcionou Elias. E a palavra do Senhor falou com Elias. E a palavra do Senhor mandou ele se apresentar a Acabe. E a palavra do Senhor manda ele para o camelo. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência é fundamental daquele que quer viver debaixo de bênção. Ele tem que obedecer a palavra. Ele tem que obedecer a Deus. Ele tem que confiar estritamente no Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor mandava Elias, agora você vai lá para o ribeiro. Agora você vai lá para a casa de uma mulher viúva lá em Sarepta. É interessante esse texto de Sarepta, né? Que fala aqui, eu vou mandar ela se alimentar. O que vem à cabeça, né? Pois está um período de seca, então deve ser uma pessoa bem abastada, né? Uma pessoa que tem posses, uma pessoa que tem condições. Quando Elias chega lá, ele tem que ser profeta na vida daquela mulher, ele tem que trabalhar. Aí nós vamos ver um texto do apóstolo Paulo que fala que assim, aquele que não trabalha não come. Se ele fala, eu não vou lá profetizar, não vou fazer nada, então você também não vai ser alimentado. Tem que trabalhar para Jesus, irmãos. Tem que ser uma bênção, tem que orar, tem que clamar, tem que jejuar, tem que trabalhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o texto vai dizendo, né, então, que Elias era um homem que confiava no Senhor e ele obedecia a palavra. Quando nós olhamos para o texto, sempre olhando para o texto, versículo número 42, e disse assim, e Acabe subiu a comer e a beber. Bom, o homem de Deus já falou, né? Então eu vou para lá. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos para orar. O terceiro tópico é isso, irmãos, nós estamos aqui, já foi feito antes, nessa igreja faz, nós temos que fazer pessoalmente. Eu confio no Senhor, eu sei que Deus está no domínio da história, mas não pare de orar, não pare de clamar, porque oração é a chave da vitória, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso profetizar, mas eu tenho que orar. Eu posso falar, mas eu tenho que orar. O que Elias falou? Olha, vai acontecer, mas eu vou orar. Sabe qual é a questão, irmãos? Muitas das vezes a pessoa pensa que é assim, não, mas é que A, B e C já orou. É que fulano já orou. Ore na sua casa, pela sua vida, pela sua família. Ore pela sua casa, pela liderança da igreja. Ore pelos pastores, ore pelos governantes, ore pelo seu vizinho. Tem que orar todo dia, porque orar, irmãos, é dever da igreja. Orar e clamar, mesmo sabendo que Deus está guiando, é dever de todo aquele que é povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem é mais que vencedor dá glória para Jesus. Tem que orar. E orar, irmãos, muitas das vezes a pessoa fala que assim, a pessoa não tem um tempo para orar. Eu fico pensando, né? Não tem tempo para orar. Talvez você esteja dizendo que não tenha tempo para estar aqui na consagração, às sexta-feira, que você trabalha, mas você não tem tempo para elevar o pensamento a Deus e falar com Ele. Eu não estou falando só aquela oração, irmãos, que nós nos prostramos, porque a Bíblia vai mostrar muitas das vezes a oração que nós estamos prostrados, mas a Bíblia muitas das vezes vai mostrar a oração que nós estamos deitados, outras vezes nós estamos de pé. Não importa, oração é falar com Deus. Muitas das vezes o Senhor Ele nos ensinou e nós devemos fazer isso muitas das vezes, entrar no nosso quarto. Eu orei com a minha esposa, eu orei com meu filho, eu orei com isso. Sim, irmãos, que bênção. Eu orei no ciclo de oração, que bênção. Mas entra lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, tenha intimidade com o Senhor. Só o povo que ora, louvado seja o nome do nosso Deus. Oração é chave, a Bíblia está repleta de oração. Do começo ao fim tem oração. Irmãos, mas essa pandemia vai acabar com o mundo, essa pandemia vai fazer isso, irmão, só vai acontecer o que Deus quer. Porque se houver ali 10 justos, não foi isso que Abraão está clamando? Deus falou, se tiver 10 justos, eu não acabo agora não, se tiver 10 justos naquela cidade, porque o fim vai vir quando Deus estabeleceu. Agora o mal não vai prevalecer. Aonde estão os justos que vão clamar, louvado seja o nome do Senhor? Depois que for retirado aquele que agora impede, estará em Tessalonicenses, e é o ministério da igreja do Senhor,
é o ministério de intercessão. Depois que eu retirar aquele vem as pragas da grande tribulação. Mas enquanto esse estiver aqui, que ele impede, nós vamos continuar clamando e confiando no Senhor. Aleluia! Agora, uma coisa interessante, quando nós falamos de oração, Elias, no versículo de número 43, ele fala uma palavra ali ao seu moço. Bom, já sei que eu tenho que obedecer, eu tenho que confiar e eu tenho que orar. Isso é obrigação. Eu tenho que orar. Mas ali no versículo de número 43, ele diz assim, ó, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. Além de orar, eu tenho que perseverar em oração. Aquele moço está dizendo, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada, ora de novo. Ainda não aconteceu, ora mais uma vez. Já tem 5 anos que eu tenho feito isso, ora de novo. A palavra do Senhor Deus, né, bem conhecida, eu gosto muito desse texto. Vira e mexe eu cito, falando ali de Caleb. Aquele homem esperou 45 anos, irmãos. 45 anos a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou que ele pisaria, não só ele, a sua descendência, pisaria ali na terra de Canaã e herdaria aquela terra. Sabe o que aquele homem fez? Ele ficou aguardando, fazendo o quê? Obedecendo, orando e mais o quê? Perseverando. Onde está o povo que persevera? Louvado seja o nome do Senhor. Não, que eu tenho orado pelo meu esposo, já tem 5 anos, ele não quer nada, ora outra vez. Já tenho orado pelo meu filho, mas ele estava aqui, ele não quer nada, ora de novo. Nós temos que perseverar na oração, a perseverança é a chave. Olhamos para o livro de Apocalipse, o Senhor vai dizer uma palavra maravilhosa. É a igreja que é referencial, é a igreja de Filadélfia. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3 que ela guardou 2 coisas ali. Ela guarda a palavra do Senhor. Mas ela guarda a palavra do Senhor em 2 momentos. Ela guarda a palavra do Senhor na perseverança ou na paciência, e ela também guarda a palavra do Senhor no tempo bom. Sabe o que o Senhor está dizendo? Está no tempo bom, a igreja de Filadélfia está orando, e ela está perseverando, ela não para de fazer a obra, louvado seja o nome do Senhor. Vem o tempo de dificuldade, pandemia, desemprego, enfermidade, muitas das vezes morte, e as coisas acontecem, infelizmente acontecem nesse mundo. E o que a igreja de Filadélfia está fazendo? Perseverando na palavra da paciência. Seja no tempo bom, eu estou na casa do Senhor clamando. E agora choveu, eu estou no tempo de dificuldade. Continuarei perseverando no Senhor. Continuarei me esforçando no Senhor, porque o Senhor é bom. Aí o Senhor fala para aquela igreja, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Continue nesta caminhada, continue perseverando, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Só quem crê dá glória para Jesus. É até o fim, irmãos. Não é até o ano de 2020 tão somente. Não é até o ano de 2019. Não é até o ano de 2021. Esse ano é o ano das realizações. Não é isso, pastores? Eu creio nessa palavra. Mas veio a pandemia, eu creio nessa palavra. Ano 2019 foi o ano, né, irmãos, da expansão. Eu vim aqui, eu tomei posse dessa palavra e várias coisas foram expandidas na minha vida. E esse ano é o ano das realizações. E Deus já fez algumas coisas, mas o ano está acabando. O ano está acabando talvez para mim, para você. Mas Deus, Ele está vivendo no Kairos. Deus vive no tempo da eternidade. Basta uma palavra do Senhor e as coisas hão de acontecer para a glória do seu nome. Continue crendo, continue perseverando, que Deus é fiel em suas promessas. Perseverança é fundamental na vida da igreja. Aí o profeta Elias está dizendo assim, persevera, vai lá, rapaz, volta lá, olha mais uma vez. É isso que ele está falando para aquele moço, confia, eu já falei que vai acontecer por Deus e vai acontecer, é a palavra do Senhor. É momento, irmãos, de nós não nos desfalecermos, como já foi lido na mensagem introdutória, não é momento de nós olharmos para trás, é momento de nós conseguirmos prosseguindo para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Olhai para mim, serei salvo, o profeta Isaías fala isso. Temos que continuar olhando para o Senhor, glória a Deus. Às vezes uma má notícia, às vezes uma situação quer nos entristecer, quer nos trazer, muitas das vezes fazer esmorecer, mas o Senhor fala que assim, olha, persevere em me olhar. Tempos atrás, irmãos, quando começou essa dificuldade toda, de pandemias, de uma série de coisas,
E nós pensamos, nós somos seres pensantes, todos nós. E nós estamos olhando, poxa, aconteceu isso na China, aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, e depois vai vir uma segunda onda. Os pessoal falava aí, vai ser desemprego geral, uma série de coisas. E uma certa vez eu entrei na casa do Senhor, e estávamos ali numa reunião de oração, e Deus falando, e de repente, Deus falou que assim, olha, leia esse versículo. Aí eu li esse versículo. Qual é o versículo, irmãos? Mateus 14, a qual está falando ali, irmãos, a qual o Senhor está passando sobre as águas, e nós conhecemos, ele é o fantasma ou não, e de repente, o Pedro era aquele homem bem, arrojado, Pedro era aquele que fazia as coisas que os outros pensavam, e a palavra vai dizer que, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro caminhou sobre as águas, só ele e Jesus. Irmãos, quem olha para Jesus faz coisas que ninguém pode fazer. Será que você pode glorificar? Amém? Mas o próprio texto vai dizer em Mateus 14 que ele, olhando para o vento e para as ondas, teve medo e começou a afundar. Olha só que coisa interessante, irmãos. Nós temos que continuar perseverando no Senhor, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, não olhando para a circunstância. Quando ele olhou para a circunstância, quando ele olhou para a segunda, terceira ou quarta onda, ele começou a afundar. Jesus pegou nas suas mãos, porque você não teve fé, e Deus falava ao meu coração: ei, Roberto, você tem que olhar para mim, igreja tem que olhar para mim, deixa o mundo falar da segunda, terceira, quarta onda, mas o meu povo tem que continuar perseverando em mim. Só quem vai continuar dá glória bem forte para Jesus. Notícias estão aí para nós filtrarmos, irmão, mas sempre olhando para o Senhor. Pode ser a terceira, pode ser a quarta, pode ser qualquer outro tipo de onda. Agora olha só que coisa interessante, voltando para o texto, versículo de número 44. E sucedeu que a sétima vez diz: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Preste atenção, irmãos. Haviam 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de dificuldade. E o moço ali viu uma pequena nuvem ao longe, do tamanho da mão de um homem. Elias, já basta. Muitas das vezes nós pensamos, irmãos, que a solução vai chegar de uma maneira grandiosa. A situação que muitas das vezes vem nos afligindo, seja ela enfermidade, seja ela financeira, seja ela espiritual, não vai acontecer algo estrondoso. Não precisa acontecer algo estrondoso. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse homem, irmão, se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Ele foi 100% homem e é 100% Deus. A sua mão está todo o poder, toda a vitória, toda a majestade, toda a glória, todo o domínio. Será que nós podemos glorificar esse Senhor? Aleluia. Já basta, irmãos. Estamos parecendo aquele homem quando o Senhor Deus, aquele Jairo está buscando o Senhor Deus, e todo mundo fala ali para ele: olha, a tua filha já morreu, não incomode o mestre. Ele crê tão somente, creia tão somente, não fique confiando só numa situação, confia em mim que eu estou contigo. Se você clamou, eu vou entrar na sua casa. Naquele dia Jairo clamou ao Senhor, era um dirigente da sinagoga, era um príncipe. Ele colocou tudo de lado, irmãos, ele colocou todo o judaísmo de lado, ele colocou todo o seu conceito de lado, e o que ele fez? Confiou no Senhor, ele andou com o Senhor, ele convidou o Senhor, ele colocou tudo nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Às vezes falta isso para mim e para você. Entenda uma coisa, irmãos, Deus está com os olhos atentos ao justo dessa terra, ao seu povo. Os irmãos lembram lá no clamor de Abraão, e ele está intercedendo por Ló, e de repente Abraão está clamando: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o injusto, se tiver 20, se tiver 30 justos. Deus, ele não está falando de toda a multidão, por causa dos justos, por causa daqueles que confiam em mim, por causa daqueles que foram justificados em Jesus, por causa daqueles que estão lavados e remidos no sangue do Senhor, por causa deles eu vou trazer um refrigério. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora, quando nós olhamos, irmãos, continuando sempre olhando para o texto, então, eu já entendi que Deus, ele opera esse milagre, Deus, ele opera essa maravilha, Deus está no controle de todas as coisas. Eu já entendi, irmãos,
que antes desse período de bênção, que eu creio que vai haver um período de bênção, só quem crer, amém, aleluia. Bênção na tua casa, bênção na tua família, bênção na sua vida, tem que receber, irmãos, que tem que confiar. Bênção na sua vida pessoal, bênção na sua comunhão com Deus, que a maior bênção é essa, ter a paz que excede todo entendimento, e o amor de Deus que excede todo entendimento. A Bíblia vai nos relatar duas coisas que excedem entendimento, é a paz de Deus e o amor de Deus. A paz, porque no momento de dificuldade, irmãos, todos estão desesperados, nós temos a paz que excede todo entendimento, aleluia, glória a Deus. Outra coisa que a Bíblia vai dizer que excede entendimento é o seu amor. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus está falando que assim, não tem como eu te explicar isso, então vou te colocar tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É um amor maravilhoso, é um amor ágape, é um amor que não tem como descrever, não tem como nós pensarmos ou medirmos esse amor. É um amor que excede o entendimento. Deus vai ser derramado sobre a mim e sobre a tua vida. A palavra do Senhor, antes de nós seguirmos ali, vai dizer lá em Romanos 8, e é o momento que nós estamos passando aqui, é o cântico de vitória. Nós temos que ler todo o capítulo, mas a partir do versículo 31 vai falando do cântico de vitória. E ali no cântico de vitória, irmãos, se nós olharmos ali, o Senhor vai falar o que pode separar, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, o que te separará do amor de Deus? Aí ele começa a relatar, apóstolo Paulo, sete circunstâncias. Ele vai falar o que? A fome, nudez, tribulação, angústia. Ele fala 7 situações relacionadas a essa terra. Aí daqui a pouco, não, nada disso pode separar do amor de Deus. Você pode dar um glória para Jesus? Aí depois ele começa com uma outra lista. Mas o que direi mais a respeito dessas coisas? Lá em Romanos 8, versículo 35 e 36, vai ser o quê? O futuro, o porvir, a morte, a vida, principado, potestade. Aí ele faz uma relação de mais 10 coisas. Nem essas coisas podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi falado aqui, é a terça dos mais que vencedores. Você pode glorificar, aleluia. Aí eu tenho consciência desse amor, eu tenho certeza dessa salvação, mas a pandemia não vai conseguir me amedrontar. Existem estágios, irmãos, existe estágio que o homem de Deus e a mulher de Deus alcança, que não vai ser a pandemia, não vai ser a fome, não vai ser a nudez, não vai conseguir parar. Apóstolo Paulo fala que assim, ô morte, onde está o teu aguilhão? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele está falando assim, onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo número 15. Aí Jó, nós estamos estudando o livro de Jó, no momento mais crucial da sua prova, Jó vem falando que assim, eu sei, Jó 19:25, que o meu Redentor vive e se levantará sobre esta terra, e meus olhos não o outro verão, mesmo que a minha carne desfaleça, eu vou ver o Senhor. Sabe por quê? Porque eu confio nele, não tem mais nada que pode me impedir, só quem crê, aleluia. Não podemos ficar abatidos, não podemos ficar cabisbaixo, podemos ficar tristes, podemos até chorar, porque há tempo para todas as coisas, mas nós vamos passar e vamos vencer, nós vamos passar e vamos conquistar, nós vamos passar e vamos realizar, porque é ano das realizações nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós continuamos, irmãos, seguindo a palavra do Senhor, irmãos, vai dizer, né, que versículo 44, então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te apanhe. Aquele homem só viu, aquele moço só viu uma pequena nuvem. O profeta está dizendo que assim, olha, vai, para essa chuva não te apanhar. Já avisa Acabe, já vamos correr, porque Deus começou a entrar com providência. Você crê que Deus está entrando com providência na tua vida nesta noite? Você quer que nesta noite, mais uma vez, Deus está entrando com uma providência? Presta atenção numa coisa, irmãos, é uma questão de crer, mas a chuva ainda não chegou, mas a bênção ainda não chegou, mas o médico continua falando a mesma coisa, mas o Senhor já falou no meu coração, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela continua, irmãos, mostrando, no versículo de número 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias. É interessante nós entendermos isso, porque Elias, 1 Reis 17, profeta de Deus, profeta de fogo, representante dos profetas,
Israel, lá no judaísmo, tem a cadeira de Elias, que eles estão esperando o Messias vir. Homem cheio do poder de Deus. Mas Elias, em determinado momento, ele procura a morte. Nós conhecemos bem a passagem, é só você ler a partir do versículo 19, nós temos que entender isso. Ele procura a morte. A Bíblia vai dizer que ele despede o seu moço e anda caminho de um dia para o deserto. E ele chega lá e ele fala, ele não queria suicídio não, irmãos. Ele falou que assim, eu não sou maior do que meus pais. Aquele homem, em determinado momento da sua vida, ele diz assim, olha, é melhor eu morrer e descansar como meus pais. Tipo assim, eu já fiz o que tinha que fazer. O povo agora quer me matar, Jezabel quer me matar, não tem jeito, quer o fogo do céu. E às vezes, irmãos, em algum momento da caminhada cristã, algum cristão quer falar que assim, olha, Senhor, para mim já chega, sabe? Para mim, Senhor, eu já entendi isso, eu já estou querendo até parar. Isso pode acontecer. Mas o interessante, irmãos, que o Senhor Deus tinha outro propósito na vida dele. Eu quero te dizer nesta noite, Deus tem outro propósito na tua vida, aleluia. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Deus quer o melhor para você, aleluia. Se nós olharmos lá o texto, 1 Reis 19, versículo 7, diz que o anjo vai lá, coloca o que, irmãos? Coloca uma botija de água, coloca pães e sob brasas. É interessante. E dá para ele comer. Aí Elias come e dorme de novo. É interessante, né? O pão, nós já sabemos que é o nosso Senhor, o pão da vida que veio para alimentar. O pão que desceu do céu, que dá vida para todo aquele que nele acredita. Sabe o que Deus está falando? Se alimenta de mim para se fortalecer, porque eu vou te levantar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem uma botija de água, irmãos. Aí simbolizando, irmão, João, capítulo número 7, vai dizer, versículo 38, que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, simbolizando o Espírito Santo. Ali tem o pão e tem o agir do Espírito. Você não vai morrer nesse deserto, louvado seja o nome do nosso Deus. Aí estava sob brasa, não é qualquer pão, irmãos. Não é qualquer coisa que nós vemos na mídia social. Tem que estar sob brasa, tem que estar sobre o fogo do Senhor. Hoje a autoridade está com a igreja. Hoje a autoridade está contigo. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano. Está sobre a vida da igreja. Só quem crer dá glória para Jesus. Esse pão é encontrado na igreja. Essa água é derramada na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Elias dormiu, sabe que às vezes a gente vem, a gente está tão desanimado, come e dorme de novo, aquele culto domingo, sabe, pastor Cristiano, que bênção, glória a Deus, mas quer dormir de novo. Mas o anjo não desistiu. Eu já estou terminando, irmãos, o anjo tocou nele de novo e falou que assim, se alimenta, porque o caminho que eu tenho para vós é sobremodo longo. A palavra do Senhor diz que o anjo guiou ele até Horebe, e lá Deus tratou com ele, e ali aquele homem voltou renovado. Ele pensou que ia morrer no deserto, Israel pensou que ia parar ali, mas Elias subiu, irmãos, no redemoinho. Sabe por quê? Porque Deus tem preparado para nós o arrebatamento. Deus tem preparado para nós o encontro nos ares. Deus tem preparado para nós um final de vitória. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, aleluia. Tem que crer, seja na igreja, seja no lar. Não é para ficar prostrado, porque tempos de bênção tem para a tua vida, aleluia. Estava tudo na mão de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Elias, naquele momento, ele até chega a chorar. Não, que só sobrou eu. Às vezes parece que é só a gente, né? Então sou eu que estou fazendo, sou eu que faço aquilo, sou eu que corro, sou eu que faço aquele negócio. Deus é tão misericordioso que Deus falou no ouvido dele baixinho, lá no Horebe. Tenho 7.000, Elias, aleluia. Eu tenho 7.000. Bocas que não beijaram Baal e joelhos que não se dobraram. Saiba de uma coisa, Elias, vai ungir outras pessoas. Eu tenho muita gente nessa terra. Eu tenho uma igreja em Jardim Alvorada. Eu tenho um povo em Nova Iguaçu que continua na minha presença. Onde está esse povo para glorificar o nome do Senhor? Aleluia. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Antes de terminarmos, irmão, deixa eu ler um texto que fala sobre esse homem, sobre esse tempo. Sabe por quê? Porque o tempo bom volta. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17 e versículo de número 18, está falando desse mesmo tempo, desse mesmo episódio. Vai dizer assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era igual a gente, aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tinha fraqueza que nem foi falado aqui, mas tinha o Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas para quem pensa, irmãos, que só aquela oração, esse tempo não vai passar, versículo 18 diz assim, ó: e orou outra vez. Eu quero te desafiar nesta noite. Vamos orar outra vez, irmãos. Vamos crer no Senhor. Eu já orei, irmãos, para a pandemia passar. Eu já orei para me animar. Vamos orar outra vez em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, irmãos? Eu já vou devolver para o pastor, mas eu queria orar junto contigo também. Sabe por quê? Vamos orar outra vez, porque Deus está no controle dessa nação. Vamos orar outra vez, porque Deus está controlando essa igreja. Vamos orar outra vez, porque Deus tem um domínio da história. Mas é cada um orando, irmãos. É cada um orando, porque a bênção está chegando. Um tempo de abundante bênção de Deus, aleluia. Deus soberano e eterno, Pai bendito, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Sabemos que tempo de seca vem, tempo de escassez vem, mas nós acreditamos nos tempos abundantes das suas bênçãos, ó Pai. Nós, ó Pai, que somos como Elias, sujeitos às mesmas fraquezas